Estamos aqui para começar uma nova fase do canal, como nós já tínhamos anunciado por esses dias aqui no YouTube. Nós estamos começando uma nova fase e nessa nova fase a gente vai trazer muita informação, muita coisa legal aqui no canal, certo? Bom, vamos começar por um assunto que talvez nem todos conhecem, nem todos têm conhecimento sobre, mas que acho interessante e todos saberem. Sabe que o Brasil tem uma boa parcela de evangélicos, cristãos evangélicos, e muitas vezes as pessoas não sabem a origem da igreja evangélica no Brasil. Então hoje vamos falar sobre isso. Qual foi a primeira igreja evangélica que surgiu no Brasil? E também qual foi a primeira igreja evangélica e quantas surgiram, né? Igrejas evangélicas pentecostais no Brasil. Vem com a gente, muita informação. Se você gostar, inscreva-se. Se você já é inscrito, compartilhe esse vídeo. Vamos levar a informação adiante. Então é isso, vamos lá então conhecer um pouco sobre a igreja evangélica no Brasil. Para quem não sabe, a primeira reunião evangélica de evangélicos no Brasil aconteceu em 1557. Mais precisamente, no dia 7 de março de 1557, desembarcaram no Brasil os primeiros missionários calvinistas. Havia ali a Baía de Guanabara, onde era então a colonização dos franceses, hoje atual Rio de Janeiro. Importante saber que não foi instituída uma igreja, na realidade foi feita a vinda dos missionários. Posteriormente, em 10 de março de 1557, foi realizada um culto protestante, um chamado Culto Protestante das Américas, que foi oficiado então pelo reverendo Pierre Richier, né? E em 21 de março houve, digamos assim, um único o último evento histórico registrado dessa então igreja reformada francesa, que foi o primeiro culto de ceia, que foi realizado então pela igreja reformada francesa em 21 de março. Igreja fundada no Brasil mesmo não foi então a igreja reformada francesa. Foi quando surgiu em 1630 a Igreja Reformada Holandesa, que veio e se colocou no Brasil. A Igreja Reformada Holandesa se instalou em Recife, no Pernambuco. Juntamente com ela foram fundadas 22 igrejas protestantes no Nordeste, sendo que a maior foi a do Recife, né? Contava inclusive com congregação inglesa e uma francesa, ou seja, uma congregação de língua inglesa e outra de língua francesa. A Igreja Reformada Holandesa batizou índios, lutou por sua libertação e pretendia traduzir a Bíblia para o tupi e ordenar pastores indígenas. Então, fundamentalmente, a primeira igreja que foi fundada no Brasil não foi a Igreja Reformada Francesa. Ela realizou reuniões no Brasil, mas a primeira que foi fundada foi a então Igreja Reformada Holandesa em 1630. Não consegue se datar exatamente em qual período do ano em que foi fundada a Igreja Reformada Holandesa. A primeira igreja protestante pentecostal no Brasil. Fica até meio estranho, protestante. Na verdade, a primeira igreja evangélica pentecostal no Brasil. A primeira igreja pentecostal do Brasil foi a então, hoje conhecida, né, a CCB, a Congregação Cristã no Brasil. Surgiu em 20 de abril de 1910. Né? O fundador dela, então, foi o senhor Luiz Franciscon, um italiano, né? Fundada, então, na cidade de Santo Antônio da Platina, no Paraná, e depois, futuramente, se fundamentando como central, né? Central no Brasil, no Brás, em São Paulo. A fundação da primeira denominação em solo brasileiro, que crê no batismo com o Espírito Santo, então, foi a Congregação Cristã do Brasil. Tem muita gente que acredita que a primeira igreja pentecostal do Brasil foi a Assembleia de Deus, mas não é o que vemos pela história. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela foi surgir, né, no final do ano de 1910, quando chegaram ao porto de Belém do Pará os missionários suecos batistas Gunnar Wingre e Daniel Berg, vindos dos Estados Unidos, né, onde são acolhidos para a Igreja Batista local. Só que, de acordo com a história,
pelo fato de pregarem o batismo no Espírito Santo e o falar em novas línguas como evidência do batismo, não houve aceitação na Igreja Batista, e eles então fundaram a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Brasil em 18 de junho de 1911. O período entre 20 de abril de 19 de novembro de 1910 a 18 de junho de 1911, então, esses missionários estiveram congregados à Igreja Batista e eles tiveram então, como conta a história, aprendendo o idioma português para que pudessem evangelizar com mais eficácia. Bom, isso é um pouco da história da Igreja Evangélica no Brasil. Nós falamos aqui do surgimento da Igreja Protestante e da Igreja Pentecostal. É claro que se nós formos a ter aqui por muito mais detalhes, veremos que muitas igrejas surgiram a partir dessas duas ramificações do meio evangélico, protestante e evangélicos pentecostais. Querendo saber mais? Busque informações, nós temos o biblia.org, que é um site muito bom para buscar informações, entre muitos outros que falam da história da Igreja Evangélica no Brasil. Gostou do vídeo? Inscreva-se. Se você já é inscrito no canal, compartilhe esse canal, compartilhe esse vídeo, para que muitos outros possam também ter acesso à informação bem rápida, sucinta, simples, mas objetiva. Valeu, obrigado aí por assistir esse vídeo.